Olá, tudo azul com você? Estou chegando com o portal Ludoli Notícias. Hoje é segunda-feira, 7 de abril de 2025. Eu sou o Luiz, sou deficiente visual, mas estou na batalha todos os dias, trazendo para você notícias, informação e oração, sempre na sua mão através do portal Ludoli. O Papa Francisco apareceu ao público de surpresa ontem, domingo, dia 6, pela primeira vez desde que ele voltou ao Vaticano. Em cadeira de rodas e com auxílio de oxigênio pela via nasal, o pontífice falou a uma multidão na Praça São Pedro durante a missa dominical do Vaticano, que foi conduzida por bispos. Em uma breve intervenção, o Papa disse: "Bom domingo a todos. Muito obrigado." Ele também acenou bastante para a multidão. Mais tarde, pelas redes sociais, disse que se sente frágil. O Papa disse que se sente bastante frágil em sua publicação nas redes sociais. O Papa passou 5 semanas em um hospital em Roma por conta de uma pneumonia que atingiu os 2 pulmões e tornou o seu estado de saúde complexo, segundo os médicos. Ele foi liberado há 2 semanas. Sua presença na Praça São Pedro neste domingo, não estava prevista. O Vaticano disse na semana passada que a primeira aparição pública de Francisco seria no dia 20 de abril, para a tradicional bênção Urbi et Orbi, durante a Páscoa. Ao receber alta do hospital há 2 semanas, o pontífice retornou à sua residência no Vaticano com a recomendação de médicos de que ficasse 2 meses em repouso e evitasse ao máximo o contato com grandes grupos de pessoas. Bom, na aparição de ontem, ele atravessou um corredor no meio da plateia, que aplaudiu sua chegada. Também cumprimentou várias pessoas. Depois, ficou em um palco, afastado da multidão. Bom, graças a Deus, o Papa já está melhor, está em casa, está se recuperando, ainda para andar precisa da cadeira de roda em determinadas distâncias, ainda está precisando da ajuda de oxigênio, mas está se recuperando, Então, seguimos aí, a gente pede que seguimos nossas orações na intenção da saúde do Santo Padre, o Papa Francisco. E vamos a um recadinho: está precisando trocar os pneus do seu carro? Venha para Master Pneus. Na Master Pneus você tem pneus de qualidade de variadas marcas, nacionais, importados, para carros, caminhonetas e caminhões. E ainda parcela suas compras em até 12 vezes no cartão. A Master está na Avenida Internacional em Pindotiporã e atende Pindoti, Sete Quedas e toda a região. Master Pneus. Vidraçaria Triângulo. Na Triângulo com certeza você faz um excelente negócio, porque tem profissional qualificadíssimo, bom atendimento e, claro, os melhores preços. A Triângulo está na Avenida Brasil, em Laguna Carapã, e atende Laguna e toda a região. O telefone da Vidraçaria Triângulo está na descrição do vídeo. Você está com problemas aí no seu eletrônico, seja ele computador, impressora ou outro tipo de eletrônico? Precisa de manutenção rápida e confiável? Procure então a Portotec. A Portotec com certeza é a melhor em Sete Quedas, com profissional qualificado e experiente.
te oferece um serviço de qualidade e confiabilidade com honestidade. Problemas aí? Procure então a Porto Tech. Você busca elegância em roupas femininas? Venha para a loja Rose Modas. Na loja Rose Modas, além de elegância, você tem variedade, qualidade, bom atendimento e ótimos preços. Loja Rose Modas. A refrigeração 7 quedas auxilia você nas diversas situações da sua vida. Além disso, precisou comprar ou consertar sua geladeira, balcão frigorífico ou câmara fria? Procure a refrigeração, que conta também com venda, manutenção e instalação de ar-condicionado. O telefone da refrigeração 7 quedas está na descrição do vídeo e é o WhatsApp. O Fantástico, programa de notícia que vai ao ar todo domingo na Rede Globo, exibiu ontem uma reportagem sobre um juiz cuja identidade falsificada a vida toda. A polícia diz que o juiz aposentado José Eduardo Franco dos Reis construiu uma vida de mentiras. Investigações apontam que, com imaginação e um documento falso, ele inventou que era descendente da aristocracia britânica e passou a se chamar por um nome composto, como o de um lord inglês, Edward Albert Lancelot Canterbury. A justiça aceitou a denúncia do Ministério Público por falsidade ideológica, uso de documento falso e fraude em concurso público, e o juiz virou réu. José Eduardo nasceu em Águas da Prata, uma cidade pequena do interior de São Paulo, em 1958. Como Edward, discreto, articulado, convincente, enganou instituições, colegas e o Estado, que lhe deu cargo, salário e poder. Edward tirou vários documentos em órgãos oficiais, usando uma identidade falsa, se aproveitando de uma época em que tudo era manual e não havia controles rígidos. Ele estudou Direito na Universidade de São Paulo, a USP. Depois, prestou concurso e, em 1995, se tornou juiz. Durante anos, Edward assinou sentenças, comandou audiências, deu ordens em nome da justiça. E ninguém, em nenhuma instância, percebeu que o homem por trás da toga era uma fraude. Agora, se discute se as decisões que ele assinou podem ser contestadas. Juízes que conviveram com ele dizem que, nos bastidores, que Eduardo ajustou até o tom da própria voz para se passar por Edward. Falava português com um pouco de sotaque britânico. Ele se aposentou em 2018, depois de 23 anos na magistratura. Como a fraude foi descoberta? A história desta biografia, escrita à margem da lei, parecia que terminaria impune, mas a denúncia do Ministério Público afirma que ele cometeu um deslize alguns anos depois. Foi em outubro do ano passado, em São Paulo, que José Eduardo e Edward se encontraram pela primeira vez, pelo menos oficialmente. Ele foi ao poupa-tempo para tirar uma nova carteira de identidade, com um nome em inglês. Mas, ao fazer o pedido,
apresentou uma certidão de nascimento com o número de registro do nome verdadeiro. Ficou no sistema duas pessoas com a mesma digital. Foi em outubro do ano passado, então que isso aconteceu, né? Ele foi um poupa-tempo e ali ele errou ali na entrega do documento. O alerta foi dado pelo setor antifraude do Instituto de Identificação, que travou a emissão de qualquer novo documento. Bom, ontem teve movimentação convocada aí pelo grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, pedindo anistia àquelas pessoas que invadiram os prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023, né? Então houve aí movimentação em algumas partes do Brasil. Mas uma pesquisa revelada pelo Quaest mostra que a maioria dos brasileiros não aceita, não quer a anistia. A maioria dos brasileiros é contra a anistia aos envolvidos nos ataques do dia 8 de janeiro. Para 56% dos brasileiros, os envolvidos nas invasões às sedes dos três poderes devem continuar presos, enquanto 34% defendem que eles sejam soltos. Bom, então, a maioria então dos brasileiros é contra a anistia, né? 56% dos brasileiros não aceitam a anistia e acreditam que os brasileiros que invadiram os três poderes devem continuar presos. Só 34%, então, defendem que eles sejam soltos e anistiados, no caso, né? É um número expressivo a diferença. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional reconheceu sumariamente ontem, domingo, a situação de emergência nas cidades de Angra dos Reis e Petrópolis, no Rio de Janeiro, afetadas por chuvas intensas. A chuva que atinge Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro, desde a noite de sexta-feira, dia 4, fez centenas de pessoas precisarem sair de suas casas. Até a gravação deste vídeo, mais de 300 pessoas estão desalojadas. As chuvas também atingem a região serrana do estado e causaram a interdição total de trechos da BR-116 a Rio Teresópolis. Já na BR-040, no quilômetro 87, ocorreu a interdição parcial da pista no sentido Rio de Janeiro. E casas foram atingidas por quedas de barreiras e interditadas pela Defesa Civil em Petrópolis. Bom, segundo o Ministério, a partir de agora, as prefeituras já podem solicitar recursos do governo federal para ações de defesa civil como compra de cestas básicas, refeição para trabalhadores e voluntários, kits de limpeza de residência, higiene pessoal e dormitório, entre outros. E água também, né? As portarias com o reconhecimento foram publicadas em edição extra do Diário Oficial da União
e foram assinadas pelo secretário da Defesa Civil Nacional, Volney Wolff Rodrigues. Então tá aí, né, as chuvas aí que atingem o Rio de Janeiro, né, o governo federal aceitou aí a situação de emergência, então agora eles podem solicitar recursos, né, para auxiliar aí, ajudar esse povo que está fora de casa, desabrigado, sem suas casas, né, devido às fortes chuvas que caíram só em 24 horas, mais do que o esperado para o mês todo, né? Sete Quedas conta com a mecânica do Sandro. Com profissionais qualificados, ela é especializada em máquinas agrícolas e caminhões. Mecânica do Sandro. Você que mora aí no Paraná, Maringá, Paysandu, toda essa região está precisando construir ou reformar? Procure o Francisco Antônio Alves, o popular Toninho. Ele vai fazer da sua obra um verdadeiro primor, com acabamento de primeira e ótimos preços. Toninho Construções, de Paysandu, para todo o Brasil. Piroli Pneus Goodyear, localizado na Avenida Internacional em Pindotiporã, oferece pneus Goodyear e de diversas outras marcas para agrícolas, utilitários, caminhões e carros de passeio. Piroli Pneus Goodyear. Um ataque russo deixou um morto, colocou toda a Ucrânia sob alerta e levou a Polônia a enviar aviões para proteger o próprio espaço aéreo na madrugada deste domingo, dia 6. Várias explosões e incêndios foram registrados na capital ucraniana, Kiev. Áreas residenciais foram atingidas. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas na capital, segundo o governo local. O prefeito Vitaly Klitsch orientou a população a permanecer nos abrigos. Segundo as autoridades ucranianas, 23 mísseis e 109 drones foram lançados pela Rússia durante a madrugada. Parte do ataque foi interceptado pelos militares da Ucrânia. A Polônia está em alerta máximo para objetos que possam entrar no espaço aéreo desde 2022, quando um míssil ucraniano extraviado atingiu a vila polonesa de Kerdebol, no sul do país, matando 2 pessoas. Desde então, o país tem enviado caças à região de fronteira sempre que a Rússia lança mísseis contra a área próxima. Vale lembrar que a Polônia faz parte da organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Os ataques deste domingo contra Kiev ocorreram 2 dias depois de um bombardeio russo matar pelo menos 19 pessoas, incluindo 9 crianças, na cidade ucraniana de Kryvyi. A Rússia também acusou a Ucrânia de promover ataques. O comboio de ambulâncias da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino, PRCS, um carro da ONU e um caminhão de bombeiros da Defesa Civil de Gaza foram atacados perto de Rafah. Inicialmente, Israel alegou que as tropas abriram fogo porque o comboio se aproximou de forma suspeita, na escuridão, sem faróis ou luzes intermitentes. Israel disse que o movimento dos veículos não havia sido previamente coordenado ou acordado com o exército.
Imagens de celular filmadas por um dos paramédicos que foi morto mostraram que os veículos estavam com as luzes acesas quando atenderam a um chamado para ajudar os feridos. As forças de defesa de Israel insistem que pelo menos 6 dos médicos eram ligados ao Hamas, mas até agora não apresentaram provas. Mas admite que eles estavam desarmados quando os soldados abriram fogo. Na verdade, acaba sendo uma covardia, né? A desculpa da guerra para matar os palestinos. De volta então às notícias aqui do Brasil. O trecho da BR-101 em Palhoça, na Grande Florianópolis, interditado após um caminhão tombar, explodir e incendiar veículos na tarde de ontem, domingo, foi liberada na manhã desta segunda-feira, após mais de 15 horas de trabalho. O local foi interditado para o resgate das vítimas e limpeza do local. Até as 9h40 da manhã desta segunda, ainda havia fila na região. A demora para a liberação do quilômetro 233, em ambos os sentidos, aconteceu pela gravidade da situação e pela presença de material inflamável na pista, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a PRF. A carreta que tombou e causou o incêndio estava carregada de etanol, produto altamente inflamável. Bom, o tombamento ocorreu no sentido norte da pista. O motorista da carreta e a esposa tiveram queimadura nos braços e pernas e foram levados para a unidade de pronto atendimento, a UPA, em Palhoça. Ele teve 30% do corpo queimado e ela 20%, conforme os bombeiros. Outras 3 vítimas de queimaduras foram deslocadas pela ambulância da concessionária da rodovia. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos. Árvores às margens da rodovia também foram atingidas pelas chamas. A Polícia Rodoviária Federal fará um laudo pericial de acidente de trânsito. Segundo o órgão, a cabine do caminhão-tanque foi completamente incendiada, o que resultou na destruição do tacógrafo, equipamento que registra a velocidade do veículo. Dessa forma, a velocidade será estimada com base em vestígios técnicos e dados coletados pela equipe de perícia. O fato é que o caminhão tombou, explodiu e incendiou ali vários veículos que estavam na pista. Eleições suplementares aqui em Paranhos, no Mato Grosso do Sul, aconteceu ontem. O candidato Hélio Acosta, do PSDB, recebeu 69,41% dos votos válidos e foi eleito prefeito de Paranhos, cidade que fica a cerca de 461 quilômetros de Campo Grande. A eleição suplementar foi realizada neste domingo, ontem, dia 6, e levou mais de 9.000 pessoas às urnas do município.
Hélio Acosta, do PSDB, e Alfredo Soares, MDB, tiveram vantagem desde o início da apuração, que levou em média 50 minutos. Por volta das 4h45 da tarde, 100% das urnas já estavam apuradas e o candidato foi declarado eleito. Ao final da apuração, Hélio Acosta somou 4.088 votos, 69,41%, enquanto a chapa de Jorge Ricardo Laurício, PT, e Dr. Vicente receberam 1.802 votos, 30,59%. Bom, então tá aí, né? Eleito então o novo prefeito lá de Paranhos, em eleição suplementar, né? Que aconteceu ontem, então, a partir. Ontem, né? Dia 6 de abril, essa eleição aconteceu. Após o TSE desconsiderar a chapa vencedora das eleições de 2024 para a Prefeitura de Paranhos, o município iniciou o ano de 2025 com um prefeito interino. Quem assumiu o cargo foi o vereador Hélio Acosta, do PSDB, presidente da Câmara dos Vereadores da cidade, e agora prefeito eleito na eleição suplementar. A mudança ocorreu após Eleonar Clabundi, MDB, eleito para o cargo com 50,98% dos votos, ficar inelegível até 13 de abril de 2025, após decisão do TSE. Em sua gestão anterior, como prefeito da cidade, Eleomar teve sua prestação de contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas da União, o TCU, por irregularidades cometidas no programa de erradicação do trabalho infantil. Segundo o Ministério Público Eleitoral, a condenação impedia o político de disputar as eleições em 2024, porque a legislação eleitoral considera inelegível por 8 anos o gestor público que comete improbidade administrativa. Então ele estava inelegível e foi candidato. O TSE reconheceu e anulou então a eleição. E agora teve aí uma eleição suplementar, né, que elegeu então o prefeito que era presidente da Câmara lá em Paranhos. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até o fim com a gente. Eu volto amanhã com o portal Ludoli Notícias. Uma ótima segunda-feira para você, uma semana cheia de paz, de alegria, tá? Fique em paz. Até amanhã. Tchau.